Graças a Deus, ao vivo. Deus abençoe a todos. Nossa live de terça-noite. Estamos iniciando nossa aula com tema poderoso: a vida submissa de Jesus ao Pai. A vida submissa de Jesus. Entrando agora, terça-feira, 19 horas, 15 minutos. Que Deus abençoe. Nós estaremos tratando nesta aula aí um importante trecho da palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos extrair aí o que há de mais puro, mais poderoso para aplicarmos a nossa vida cristã. Amém? Então, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí para todos. E nós estamos aqui para fazer a leitura, que diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu falei que ia ler o versículo 5, mas eu li a partir do versículo 1, já para vocês entenderem que o exemplo de Cristo é para nós, tá? O bom leitor, ele nunca pode examinar a Bíblia, encontrar passagens a respeito de Jesus Cristo e não entender que isso é um apontamento para a sua vida, tá? Tenha entendimento disso aí, você aluno, que tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo é para você colocar, tá, como alvo para você. Eu sei que o natural é entender que não, é Jesus, eu sou eu, que lindo que ele fez, mas não é isso não, tá? Com todos esses anos, se você entender isso aí, você vai aí andar um degrau poderosíssimo se você começar a ler a Bíblia dessa forma que eu estou ensinando vocês. Quando você vê ali como Jesus pensou, falou e tal, ou quando o autor está explicando o que Jesus era em seu caráter, né, em sua vida aqui terrena, é porque você está recebendo uma informação no seu coração para que você siga isso. Beleza? Isso é uma grande dica aí, ó. Quebra, né, uma grande barreira de crescimento quando a gente entende isso. O que eu leio a respeito de Cristo é para eu praticar, é para eu cumprir, é para eu trazer para minha vida, meditar e dar um upgrade, tá? Dar uma melhorada, beleza? Aí a gente vai para o contexto da aula, tá? O pessoal tá aí, Deus abençoe aí. Vamos lá, gente. Então, versículo 5, olha só. Aqui nos primeiros versículos, ele vai dando conselhos para você. Por quê? Porque há um Cristo, há um Jesus que fez, que obedeceu, que creu, que abriu mão de toda a sua vontade, toda a sua vida para obedecer um alvo, né? Um alvo que é a vontade de Deus Pai. Então, essa carta, neste trecho, está nos motivando a obedecermos também. Amém? Então vamos lá. Versículo 5. De sorte que haja em vós, olha só, que interessante isso aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão, então, aqui o versículo já nos mostra claramente esta palavra, possibilidade. Se você quiser anotar aí, possibilidade.
Ou seja, é possível sim ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento que houve no Deus que em forma de homem, em forma de Jesus, no corpo de Jesus, teve. Beleza? Isso é tremendo, tá? Versículo 5 já de cara já nos diz isso. Então deve haver, você cristão, irmãos, deve haver o mesmo sentimento. Não pode, tá? Se os meus sentimentos não são os mesmos de Jesus Cristo, eu não sou cristão. Tá? Por quê? Porque ter os sentimentos que Jesus teve é possível, e não é só possível, como é mandamento. Por isso que o justo vive pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Porque o que Deus quer de nós é possível e é mandamento. Beleza? Senão você não é cristão. Mas se é cristão, você assume os sentimentos que Cristo teve. Aleluia. Também no seu coração, tá? Na sua forma de pensar, que foi o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, que é o autor da carta aos Filipenses, dizendo aqui que haja em nós os mesmos sentimentos, né? Ele vai dizer bem claro as questões de comunhão no Espírito, porque no Espírito, se você tiver o Espírito Santo, é possível caminhar todos, né, como se fôssemos um, tá bom? O mesmo ânimo, tá? Evitando contenda, vanglória, tendo humildade, considerando os outros superiores. Tá? Por quê? Porque todos esses sentimentos haviam, tá, em Jesus Cristo, graças a Deus, é o nosso alvo, meus irmãos, meus alunos, é o nosso alvo. Tá? Então, por quê? Tá? Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? É um sentimento de humildade, tá bom? De amor, humildade. Por quê? Porque no versículo 6, ele vai dizer assim, que sendo em forma, tá? A palavra grega para forma aí é morfe, tá? Morfe, tá? Que significa aparência externa, tá bom? Algo ou alguém, natureza. Então, que sendo em aparência externa, que sendo em natureza, sendo em aparência externa de alguém, ou de algo, aqui no caso é de Deus. Então, morfe de Theos, de Deus, tá? Sendo em natureza de Deus, não teve, tá, por usurpação, ser igual a Deus. A NVI, que apesar de ser Deus, versão NVI, que apesar de ser Deus, não considerou que a igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Olha só, que tremendo, hein? Então, você imagina, uma pessoa que tem todo o poder, né? Tem tudo, né? Ele abre mão disso, ele não usa dessa vantagem, mas ele, aí entra o termo tremendo, né? Mas aniquilou-se, tá? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que é o que a gente estava falando na aula passada aí, servir, deixar dominar-se passivamente, é uma escolha, né? Escolha sábia, fazendo-se semelhante aos homens. Então vamos lá, a palavra aniquilou-se, que é um termo grego de esvaziamento pleno, esquenosis. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Esquenosis, tá? Que é destruir completamente, tá? Exterminar, reduzindo a nada. Olha só a decisão aí de Jesus Cristo em relação à obediência ao Pai. Exterminar toda a sua vontade, exterminar todo o seu querer. Obrigado aí, você respondeu a respeito do áudio. Amém, Léo, Deus abençoe. Então vamos continuar, tá tremendo. Então Jesus, ele destrói-se completamente para poder fazer totalmente a vontade de Deus.
Obediência incompleta é desobediência, tá bom? No mundo espiritual. Isso aí é um fato. Se você se entrega a Deus, você tem que se entregar tudo, tudo, tudo. Você tem que confiar plenamente na capacidade de Deus te dirigir, te guiar, fazer você cumprir o propósito que você veio cumprir nessa terra. Muitas pessoas, elas cumprem o seu propósito e vão embora. Cumpriram, não tem mais o que fazer. Sejam para serem filhos da desobediência ou da luz. Né? Mas o cristão que tem uma fé sarada, uma fé plena, ele acredita nessa obediência total. Tá? Porque quando você não obedece totalmente é porque há medo, há temor, há desconfiança. Então é como se você não acreditasse que Deus é quem Ele é, embora você o confesse como Deus. Né? É como se você duvidasse de que Deus é a melhor pessoa para dirigir e tomar conta de toda a sua vida, em tudo que Ele ordena. Tá? Então fé é crença, fé é confiar no que é falado. Né? Então se a Bíblia tem um acervo de informações a respeito de um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus bom, um Deus dono da eternidade, um Deus que julgará os homens, um Deus que dá a opção dos homens escolherem o melhor, né? E um Deus que manifesta todo o seu poder e seu cuidado para essa restauração do homem. Se não houver crença nisso, né? Então fica muito sem sentido a gente se dizer crente, cristão, ser de Deus, se a gente não tem essa entrega, tá bom? Glória a Deus, o negócio tá bom aí, né, irmãos? Tá forte, né? Ele tomou a forma de servo. Servo aqui é doulos, né? Uma das palavras gregas para servo. Você sabe o que significa o termo doulos? Jesus assumiu a forma de servo. Isso aí é como exemplo para a gente. Tá? Eu estou falando de Jesus, você vai aplicando para você. Tá? Para entender, essa é a minha filosofia de vida. Ser cristão é isso aí que está sendo estudado. Tá? Tem essa mentalidade de aplicar para você. Doulos, gente, palavra doulos para escravo. Vamos lá, ó, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tá? Versículo 7, estou lendo aqui a versão NVI para a gente ampliar nosso entendimento do texto. A palavra doulos no grego para servo significa escravo sem escolhas. Meu Deus. Senti até o poder da palavra aqui, passando do nível do meu intelecto aqui para o meu coração. Né? Muito forte. Então, doulos é escravo sem escolha. Escravo de um senhor que não tem escolha. Eita! Agora você entende que é uma aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor? Que aquele que deu exemplo agora é o Deus que te ordena também a dar exemplo de humildade e servidão. Forte, né, meus irmãos? Muito tremendo. Estou sentindo uma presença maravilhosa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sentindo uma presença maravilhosa de Deus aqui com esta aula. Então, eu vou falar algumas coisas aqui já, fortíssimas. E achando na forma de homem, que é o morfe de novo, forma, né? Natureza. O grego morfe, natureza. Externa de algo, de alguém, né? Aparência. Né? Então, de homem, que é o antropos, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então aqui a gente está falando da parte A do contexto aqui do exemplo de Cristo. Que é a parte A? Ou a parte 1? A parte 1 é o seu sacrifício. A parte 1 é o seu preço. A parte 1 é a sua renúncia. A parte 1 é a sua confiança no Deus que te mandou abrir mão de você mesmo, aniquilar sua glória, sua vontade por completo e deixar Ele destruir você, a sua humanidade, aí, o seu homem natural,
Claro, para que nasça o novo homem incorruptível, o novo homem que vai ter o céu, o novo homem que é intocável, aleluia, em Cristo Jesus. Então, tem a parte 1 e a parte 2, porque a parte 2 é esse processo de restauração de honra pela sua humilhação, sua obediência, tá? É isso que o texto vai falar aí a partir do versículo 5. Glória a Deus. Irmãos, é porque, igual eu falei, muita gente está sofrendo, né? Cristão aí, sofrendo e pedindo para Deus ter misericórdia, mas se você fosse entregar, não estou dizendo que são todos aí que estão passando por isso, mas é a maioria. Se você fosse entregar, você vai ver que Deus não está querendo nem te levantar, te restaurar, Deus está querendo te matar. Deus está querendo te matar. Que isso, pastor? Que isso, professor? Matar o seu eu, né? Matar o seu homem velho, que faz como quer, do jeito que você quer. Aí, por isso que dói, tá? Onde está doendo, está difícil, é porque o velho homem está vivo aí. Porque depois que morrer, esse processo de dor desnecessária, você vai ver, ele não vai permanecer. Claro que a gente sempre vai ter aflição aqui nessa terra, mas dores desnecessárias por causa do eu da gente. Quando esse eu morrer aí, você vai ver que era isso que Deus queria, matar você, para você ter uma vida melhor. Amém? Porque essa sua vida aí é que está levando a todos os problemas que você está passando. Tá? Na sua vida espiritual, familiar, no profissional. Você fala, meu Deus, por quê? Por que esse problema? Por que isso, aquilo, outro? É por causa disso mesmo. Porque Deus, você é cristão, mas você não quer padecer, não quer esvaziar-se. Você não quer aniquilar o seu eu, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Meu Deus. Tá bom? Então, nós temos 3 níveis de humilhação. Gente, eu não vou dar essa mensagem para vocês, não. Não vou segurar. Vocês parece que não gosta de Bíblia aí, tá dando um pouco glória a Deus, né? Então eu não vou passar isso para vocês, não. Mas tá bom? Olha só, o exemplo de Jesus Cristo é muito bom, tá? Então, no morfe de Theos, tá? Morfe de Theos, que é a aparência externa. É alguém, aparência de alguém, tá bom? Natureza, então, isso é natureza de Deus, tá? Esvaziou, que já expliquei, o destruir-se completamente, obediência pela metade é desobediência, tá bom? E tudo isso como exemplo para nós cristãos, tá? O morrer para nós mesmos, para que Cristo, né, venha manifestar essa glória, esse homem espiritual, tá? que Deus planejou, que todos nós fôssemos, amém? Tá bom? Então não vou falar desses 3 níveis de humilhação aqui hoje, tá? Mas olha só, foi obediente até morte, morte de cruz, né? Então, o servir, que eu falei, que é deixar dominar-se passivamente, é uma escolha, né? Isso é muito lindo, tá? Na NVI a gente vê aqui, Deus exaltou a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, tá? Versículo 9 e 10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para de Deus Pai. Então, nesse contexto, a vida submissa de Jesus como exemplo, tá bom? Vai nos mostrar aí que a gente tem que abrir mão de pelo menos algumas coisas aqui. Eu vou citar 4 coisas aí, se que você quiser anotar. Sua vida cristã sem isso não será vida cristã, tá? São essas 4 coisas para a gente fechar. Não vou falar sobre os 3 níveis de humilhação, tá? Bom, mas gente, vocês entenderam aí que eu falei para vocês, que toda vez que vocês verem o autor falando de Cristo, a intenção do autor é que você copie Cristo, imite Cristo, busque ser igual, beleza? Não só admire, aplique isso para o seu estilo de vida, tá bom? Isso é ser cristão, ser pequeno Cristo, tá? Então vamos lá, você abre mão aí, tá? A vida cristã, baseado no exemplo do próprio Jesus, né? Que se tornou um doulos, tá? Um escravo sem escolha.
tá? Um escravo sem escolha, seu senhor do pai. Amém? Você abre mão aí, tá? De primeiro direito, tá? Alguns direitos. Jesus abriu mão de alguns direitos, tá? Quando ele se esvaziou. Você viu que ele poderia usar seus atributos divinos, né? A sua deidade aí para vencer certas circunstâncias, mas ele abriu mão desse direito. Glória a Deus, ele abriu mão, tá? Como alguns dizem, né? Melhor perder a razão do que perder a paz. Então, irmão, você às vezes vai perceber que você está tendo que abrir mão de certas coisas por causa do seu cristianismo, tá bom? E isso é parte da vida cristã. A nossa vida cristã não é só ganhar aqui, tá bom? Aliás, eu acho que fé é muito mais permanecer do que ganhar. A gente vive nesse contexto das pessoas falarem, eu vou para a igreja para ganhar aquilo outro, a campanha para obter, para adquirir, mas você tem que permanecer, isso é mais importante, permanecer crendo, permanecer se contentando com tudo que você tem, tá bom? Você abre mão de posição. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, abriu mão de posição, né? Você não vê Jesus ali nos mais altos cargos eclesiásticos, né? Com a nata da religião da época, mas você vê Jesus com pessoas simples, né? Um Deus que abriu mão de muitas coisas, tá bom? Na vida cristã, na vida submissa, você abre mão de tempo. Sem tempo para Deus não tem vida cristã. Você vai ter que escolher alguma coisa aí que está tomando tempo e jogá-la na lixeira e pegar esse tempo e dedicar para Deus, para a comunhão, né? Porque antes de você servir, você tem que ser um adorador, né? Não é o que você faz, é o que você é. Aí quando você flui, né? Flui, é aquilo que você é. Não podemos servir sem primeiro adorar, sem ter tempo, sem conhecer. Não adianta pregar o evangelho, você tem que transmitir, né? É diferente, né? Informar é uma coisa, mas transmitir daquilo que você conheceu, experimentou, é outra, tá bom? E nós temos aí também a perca de reputação. Tem muita gente, irmão, sem paz porque fica brigando por causa do nome, reputação. Deixa eu te falar, a gente se preocupa muito com essa vida aqui na terra e esquece que a gente é do céu, tá bom? A gente é do céu, irmão. Então vamos economizar nossas energias para fazer com que o céu governe a terra através da igreja, né? Fazer com que nós façamos essa diferença, façamos o evangelho crescer com a nossa vida, testemunho, não só palavras, né? Mas uma vida cristã, tá bom? E não se preocupar muito com o que falam de nós, porque na verdade, se nós morremos, né? Se o nosso eu não vive mais, né? Então vive uma nova vida em Cristo Jesus, o homem espiritual, nós não temos por que nos preocupar com o que dizem. Amém, meus irmãos? Tá? Então, agora que no que diz respeito à honra de Deus, tá? Então, se também ele padeceu, se esvaziou até morte de cruz, stauros, né? Stauros aqui a palavra grega vai nos falar de instrumento de suplício, né? De dor, tá? Então, se ele renunciou, se ele abriu mão de direito, de posição, de tempo, reputação e outras coisas mais, também Deus o exalta soberanamente. Soberanamente, essa palavra está acima de tudo. Soberanamente, e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Tá? Então, ele recebe a mais alta posição, o mais alto nome, tá? para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Então a gente fala de toda criatura, né? Seja aqui no firmamento ou nas regiões espirituais aí, né? Nós temos nas regiões celestes também. Seja quem for, todo ser, seja alma, homem, né? Espírito, que seja anjo caído, né? Seja o que for, tudo vai
se prostrar, confessar a grandeza de Jesus, tá? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita. Então é para a glória de quem? Deus Pai. Sei, Bia. Obrigado. Direito, tempo, reputação e posição, tá bom? Direito, posição, tempo, reputação. A palavra posição também eu coloquei, que é muito interessante, que tem pessoas que ficam preocupadas aí com posição, com cargo na sociedade. José, que é um tipo de Jesus Cristo, isso é interessante, né? Se ele gastasse as energias dele querendo se promover para ter fama, ele não teria energias para ser o que ele deveria ser num momento tão crítico ali da história. Então, José mal recebeu o cargo, ele já foi trabalhar, né? Gastou as suas energias servindo, né? Servindo, aleluia, não querendo posição, tá bom? Posição. Então, irmão, é para a glória de Deus Pai, versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, versículo 11, então, 11, a submissão é ao Pai, é para a glória do Pai, tá bom? E Jesus, antes de se tornar Senhor, ele foi servo. Então, pega esse exemplo para você aí, tá? Antes de você ser Senhor sobre alguma coisa, na sua vida, né? Vamos falar assim de conquista, né? De crescimento, você tem que ser servo, beleza? Servozão, tá? Servo, Deus abençoe. Então, irmãos, aqui nós fechamos a aula. Eu não vou falar dos 3 níveis de humilhação, vou deixar para mistério. Mas aqui já foi muito edificante, não é verdade? Então, gente, pessoal que está aí, quem gostou da aula, fala alguma coisa, amém? A intenção é essa, vamos praticar, vamos viver esse evangelho, vamos ser bênçãos, amém? Amém, obrigado, Bia. Louvado seja o Senhor, nós estamos chegando ao fim, horário de Brasília, 19h41. Tá bom? Então, terminando, Deus abençoe, vê os poderes de Deus. Tá? A aula vai ficar aí, tá? Para vocês pegarem a parte, né, dos que aí chegaram no meio do percurso, porque, igual eu falei, não tem aviso prévio, vocês já sabem que às 19h, por aí nós já estamos ao vivo. E lembrando que bênção, né? Nossa formatura aí, maravilha, tá chegando, né? Deus abençoe vocês que estão conosco. Já fechamos aí as pessoas, tá bom? Graças a Deus, já fechamos o grupo. E só bênção, só maravilha, tá bom? Muito obrigado a todos, Valquíria, Felipe. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Tá? Foi muito bom. Vamos orar pelos outros, Joelson. Poder de Deus. Você está aqui como poder de Deus, tá? Eu sei que tu é Joelson, mas quem vê poder de Deus. Aqui está W Gama. W Gama é o Wesley. Wesley também. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem firmes e nós vamos orar para agradecer, amém? Vamos orar juntos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai amado, por esta aula abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós entendemos hoje, meu Pai, que a sua vontade é que olhemos para Cristo, que venhamos obedecê-lo como Cristo obedeceu, segui-lo como Jesus seguiu, abrir mão da nossa vontade, acreditar num Deus que está no controle de todas as coisas, porque assim como Cristo obedeceu até a cruz, símbolo de morte total, ele também recebeu vida e honra. E assim como morremos para nós mesmos, nós recebemos vida e honra quando vivemos para ti, ó Deus lindo, maravilhoso. Cura os nossos corações, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Nos faz realmente cristãos, Senhor, que tenham entendimento da sua palavra e obediência à sua palavra santa e maravilhosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Deus, que o amor de Deus reine em nossos corações. Abraço, até mais, tchau, tchau, valeu, gente, paz, obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.